Vamos lá, pessoal, sou o professor Lucas França, professor de matemática, estou aqui para uma aulinha com vocês sobre números reais e um pouquinho de operações com números reais, ok? Então, pessoal, os números reais. Primeiro, vamos tentar definir, vamos tentar entender o que é o número real, certo? Os números reais, eles são um composto, né? Ele é o composto de todos os números que nós usamos no dia a dia, até os que a gente também não usa, né? Muitas vezes não usamos, mas vamos lá. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, esse Nzinho que eu coloquei aqui, ele é o menor dos conjuntos numéricos. É menor, que eu digo, o mais simples. Números naturais são os números utilizados para contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e a vida segue. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros. Inteiros, os números naturais, 0, 1, 2, 3, mais os seus opostos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 20 e aí vai. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Nós temos uma aula aí só sobre fração, dá uma olhadinha lá que vai valer a pena. E nós temos o conjunto dos números irracionais. Perceba que a bolinha está ali de fora. Por quê, professor? Se o número ele é racional, ele não é irracional. Se ele é irracional, ele não é racional. Então, são números, tipos de números que não tem nenhuma relação, tá? Então, ó, os naturais são inteiros, os inteiros são racionais. Só que os irracionais não têm uma relação direta, são meio que opostos, se eu posso assim dizer, certo? E o conjunto que nós vamos falar, que é o conjunto dos números reais, que é esse Rzinho aí, esse Rzão. Então, pessoal, o conjunto dos números reais, ele é o conjunto de todos os números que nós podemos estudar, que nós podemos analisar, tá? É claro que existem outros conjuntos matemáticos, sim, mas até o ensino médio, basicamente até o terceiro ano, a gente só vê número real. No terceiro ano, nós vemos números complexos um pouquinho, mas não é o nosso objetivo aqui. Pessoal, os números reais, eles representam uma gama de números muito densa. Essa gama de números ela é tão densa, matematicamente falando, que eu não consigo citá-los. Vamos pensar. Eu cito os números naturais? Sim. 0, 1, 2, 3. Cito os inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1. Cito. Eu cito os racionais? Já começa a ficar complexo. Fração 1 sobre 2. Quem vem depois? Ah, professor, a fração 1 sobre 3. Não. Quem disse? Eu posso ter uma fração no meio dessas duas. E os reais é a mesma pegada. Então, eu não consigo dizer, pessoal, se eu tenho um número 0,5 e se eu tenho um número 0,6, eu não posso dizer que não existem mais números aqui dentro. Porque no conjunto dos números reais, eles são tão densos, esse conjunto é tão denso, que eu tenho infinitos números entre dois números. Ok? O conjunto dos números reais ele é tão denso que eu nunca escrevo eles. Eu não posso dizer, ah, professor, quais são os números entre 0,5 e 0,6? Eu não posso citá-los, eu tenho que escrever por meio de uma representação na reta. Então, pessoal, toda vez que nós temos números reais, nós escrevemos eles por meio de uma representação na reta real. Reta real. A reta real, pessoal, ela é o único modo eficiente de representar um conjunto, uma relação de números reais. Por exemplo, se eu tenho uma reta real e eu vou dizer que eu tenho um número A aqui, ok? Olha o número A. O que é o número A? É um ponto sobre a reta. O que é o número 0,5? Um ponto sobre a reta. O que é a fração 2/3? Um ponto sobre a reta. O que é o número menos 1000? Um ponto sobre a reta. Quando eu pego todos esses infinitos pontos, eu formo o que nós chamamos de reta real. Professor, como é que eu represento o conjunto que vai de A até B? Se eu tenho A até B, todos esses números são a relação de o A e o B com todos os números entre A e B. Percebam aí no meu desenho. Esse é o conjunto que vai de A até B. Eu precisei citar os números que estão? Não. Eu só pintei um intervalo, porque os números reais, eles são representados em intervalos reais, intervalos gráficos. Eu desenho sobre a reta, certo? Aqui, pessoal, eu representaria isso aqui da seguinte forma. Eu estou com um conjunto, né, de números, vou colocar A, dos números x pertencentes aos reais. Todos esses números pertencem aos reais, tais que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Percebam, eu não consigo listar os elementos, mas eu consigo dizer que é qualquer número entre A e B
está satisfazendo esse conjunto que eu quero, que é o conjunto de A até B. Perfeito? Se eu quero analisar, pessoal, um número em comparação ao outro, é muito fácil. Eu posso afirmar aqui, nesse meu desenho, que B é maior que A. Ah, professor, não sei quem é A, não sei quem é B. Pessoal, o B está na direita do A. Para a direita cresce, para a esquerda decresce. Se eu tenho um ponto C aqui, eu consigo afirmar que o C é menor que o A. Eu consigo afirmar que o C é menor que o B. Olha lá, o B está mais à direita do C. Então eu consigo fazer essas afirmações mesmo, pessoal, sem ter os números, só olhando a reta, porque a reta ela tem um ordenamento, ok? E aí, já que a gente está falando sobre representação gráfica de um número real, eu vou falar sobre intervalos reais, ok? Então vamos lá. O que é importante, pessoal, tomar sobre os intervalos reais? Ó, os intervalos reais, que a partir deles nós fazemos vários problemas, intervalos reais, nós fazemos vários problemas, você tem que levar em consideração umas coisas que são bem importantes. Então vamos lá, eu vou colocar todas com números para não quebrar muito a cabeça de vocês. Primeiro intervalo vai de 3 até 5. Os intervalos reais podem ser escritos com colchetes, certo? Colchete, colchete. Esse intervalo, olha professor, como é que é ele representado graficamente na reta real? Olha lá, ó. Vai de 3 até o número 5. Eu não citei quais são esses números, mas se eu dissesse, pessoal, o número 4 está aí, pô, de 3 até 5, o número 4 tá. O número 4,27 tá? Tá. O número 3,0001. Ô, professor, o 3,001 é maior, tá? Então, pessoal, todos esses números que eu citei e mais milhares, uma infinidade de números está aqui, ó, nesse intervalo. Ok? Como eu não consigo dizer de 1 em 1, porque são muitos, são infinitos, eu só escrevo, só desenho um intervalo. Aí a sutileza da coisa. Os colchetes estão fechados. Intervalo fechado. O intervalo fechado inclui o número. O 3 está incluído porque está fechado no 3. E o 5 está incluído porque está fechado no 5. Fechado. De 3 até 5. No desenho isso também é representado. Ó. Bolinha fechada. Ó, bolinha fechada para começar. Bolinha fechada para terminar porque está fechado dos dois lados. É do 3 até o 5, incluindo o 3 e o 5. Vamos ver outro caso? Ah, professor, mas e se o meu conjunto fosse, sei lá, de -1 até 2? Percebam, meu colchete está aberto na esquerda, fechado na direita. Como é que ficaria a minha representação aqui agora? Do -1 até 2. Do -1, ó a bolinha, pessoal, a bolinha aberta para excluir o -1. Eu estou dizendo números maiores que -1. Eu não estou incluindo o -1 até o número 2. Ó, fechado no 2 porque o 2 está incluído. O 2 está incluso aí. Olha lá como é que ficou. Do -1 até o 2. Se eu tivesse, né, continuar nessa pegada, do 2 até o 4, aberto dos dois lados, eu estou excluindo os dois. Eu quero todos os números do 2 até o 4, mas eu não quero o 2 e o 4, eu estou excluindo eles. A representação ficaria assim, ó. Do número 2, bolinha aberta, né? Bolinha aberta aí, até o número 4, bolinha aberta também. Como eu quero do número 2 até o 4, eu pinto o intervalo entre eles. E o último que faltou foi aberto à direita, fechado à esquerda. Se eu tivesse do 1 até o 3, desse modo, fechado na esquerda, aberto na direita, eu teria do 1, fechado aqui no 1, aberto no 3. Percebam aí, pessoal, isso é muito sutil. Isso aqui pode ser representado perfeitamente daquele modo. E tem mais ainda, posso representar de mais uma maneira, porque nós vimos nas aulas de conjunto que nós podemos representar por meio de conjuntos. Como é que eu represento isso aqui por meio de um conjunto? Vamos lá, olha. Do 3 até o 5. Esse é o conjunto dos números x, pertencente aos reais, porque são intervalos reais, tais que x é maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Não é isso que eu estou dizendo aqui? 3 até o 5. Do 3 até o 5. Maior ou igual? Igual, porque também faz parte. Menor ou igual, porque também faz parte. E esse, como é que ficaria, professor? X pertence aos reais, tal que
maior que menos 1, maior que menos 1, perceba, maior, o menos 1 não participa, é maior do menos 1 para frente, menor ou igual a 2, menor ou igual a 2, igual porque ele está participando, bolinha fechada, ó, fechado, aberto, no aberto é só maior, no fechado, igual também, ok? E esse, 2 e 4, x pertence aos números reais, tá o quê? Está aberto dos dois lados, então x é maior que 2, menor do que 4. Perfeito, pessoal? Nem o 2 nem o 4 participa, só os números entre eles, ok? Por último, x pertence aos números reais, tais que maior ou igual a 1, menor que 3. Então, pessoal, nós temos aí representação por meio de intervalos com colchetes, certo? Aberto ou fechado, fechado de um lado, aberto do outro, do jeito que o problema trazer. Intervalos reais escritos geometricamente por meio de intervalos na reta numérica, fechado, aberto, tem que levar sempre em consideração essas bolinhas, se elas estão fechadas ou abertas, é importantíssimo. E também por meio de conjuntos escritos na forma x pertence, x maior, x menor, x maior igual, menor igual, e assim, pessoal, vocês conseguem representar qualquer conjunto numérico dos números reais, ok? Os problemas vão brincar com cada um deles, vão trazer, vão pedir para fazer de um modo, do outro, transformar um no outro, mas é bem tranquilo, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Dando continuidade, pessoal, nós temos os intervalos reais e temos os intervalos reais que são infinitos. Professor, o que é um intervalo real infinito? Como o próprio nome já diz, ele não tem início e fim. Ele tem o início, né? Ele tem um início, onde ele começa e ele vai ao mais infinito ou menos infinito. Então, exemplo, conjuntos intervalos reais que são infinitos. Os intervalos reais que são infinitos, pessoal, eles têm a seguinte característica, olha. Eu vou escrever primeiro com o conjunto, com a representação de conjunto, olha lá. Conjunto A dos números pertencentes aos reais, tais que x é maior do que 3. Professor, x pertence aos reais, x é maior que 3? Como é que fica isso? No intervalo, no desenho, graficamente. Graficamente, pessoal, olha lá como é que é tranquilo, ó. Graficamente, maior que 3. O 3 está em algum lugar na reta, certo? O 3 está em algum lugar da reta. Maior que 3. Maior é para a direita. Você pinta a reta para a direita. Como ela é maior, pessoal, ela não tem limitante superior, você pinta a reta toda. Então, ó, maior que 3, maior, bolinha aberta, maior que 3, o 3 não participa. Ok? Se eu tivesse conjunto B, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Professor, x maior ou igual a 2. Fecha aqui, né, bonitinho. Olha lá como é que ficaria. Maior ou igual a 2. O igual inclui o número. Maior ou igual a 2. Ó, maior ou igual, né? Olha lá. Do 2 para lá. Professor, se fosse menor, porque você falou maior, maior. Se fosse menor, qual era a diferença? Se fosse x menor que 2. Olha lá, menor ou igual a 2, né? Vou colocar menor ou igual a 2. O que é que mudaria? X menor ou igual a 2, coloco o 2 em algum lugar, menor ou igual, todo mundo para a esquerda, menor ou igual, a bolinha fechada, quando tem um nome igual, você fecha a bolinha. Então, pessoal, intervalo infinito. Ah, professor, mas tem uma outra forma de representar, cadê os colchetes, como é que fica nos colchetes? Tranquilo, olha os colchetes, esse primeiro conjunto, ele é maior que 3, então, pessoal, ele é maior que 3, olha o 3. Por quê? Porque o colchete está virado para fora. Porque exclui o 3, é maior que o 3 não participa. E ele vai e continua. Ah, não coloco nada? Coloca infinito, porque ele continua. Infinito. E o infinito, você coloca um maisinho para indicar que é o infinito, mas são infinidade de números positivos. E aberto. Ah, professor, por que é aberto? Pessoal, eu não posso fechar, porque eu não posso incluir, eu não sei qual é o número, mas eu sei que ele tem uma infinidade. Então, quando você coloca o símbolo de infinito, o colchete é sempre aberto, ok? Infinito. Ah, e o segundo? Menor ou igual a 2, professor?
Então vamos lá. Pessoal, o 2 está na direita. Então, ó, 2, ok? Fechado no 2, porque o 2 participa. O 2 é o limitante superior. E ele vem do menos infinito. Vem aberto. Perceberam a diferença? Começa no 3 e vai. Cresce indefinidamente. Começa no menos infinito e cresce até o número 2. Aqui é limitante inferior e aqui é limitante superior. Beleza? Então, isso são intervalos reais infinitos, ok? Vamos para algumas operaçõezinhas para ver como é que fica? Vamos lá. Pessoal, primeira operaçãozinha com os nossos intervalos reais, tá? Eu tenho A, intervalo que vai fechado de 0 até 3, e B, intervalo que vai fechado de 1 até 4. Eu vou fazer o seguinte, eu quero definir a interseção, a união, a diferença e a diferença de B por A. Eu quero esses 4 resultados, certo? Então vamos lá. Interseção é o que tem em um e que tem no outro. União é o que junta tudo. Diferença, você pega o que tem em A e tira o que está em B. E diferença de B menos A, você pega o que está em B e tira o que tem em A. Então vamos lá. Para fazer a diferença, pessoal, eu tenho que fazer os intervalos. Você desenha os intervalos, olha. Desenhei o intervalo A. O conjunto A vai de 0 até 3. Aqui está o 0, 0 até 3. Pronto. Esse conjunto aqui que eu acabei de desenhar. O intervalo B, ele vai de 1 até 4. Olha, o 1 está aqui, o 1 até 4. Perceberam? Eu estou desenhando, pessoal, de uma forma que as retas tenham estejam com os números alocados quase no mesmo lugar que estaria em um e na outra, certo? E agora vamos lá. Conjunto A e B. A interseção B. Interseção, pessoal, é o que é comum. Olha o que é comum aqui, ó. Olha lá, olha o pontilhado aí, ó. Opa! Olha o que é comum aí nos dois. Olha o resultado de A interseção B. Vai do 1, tá aqui, pega o 1 nos dois, né? Do 1 e pega o 3 nos dois. E todo mundo que tá aqui no meio, ó. Todo mundo que tá entre 1 e 3 tá nos dois. De 1 até 3 está no conjunto A, de 0 até 3, e de 1 até 3 está no conjunto B, de 1 até 4. Interseção. Quem é a união, professor? Lembrando, a união junta tudo. Olha a retinha da união. A união, pessoal, vem aqui, ó, 0, junta tudo, né? Olha o 0, 0. O 3, o 4. Olha lá. Pega aqui o 4, olha lá. Então, quem é a união, professor? É todo mundo do 0 até o número 4. Junta todo mundo. Perceberam? A união, você junta tudo. Do 0 até o 3, do 1 até o 4, juntando tudo, dá do 0 até o 4. Perfeito? Ah, professor, a diferença. Diferença é você tirar. Diferença de A em B. Se eu pego aí o nosso A, 0 e 3, e eu pego o nosso B, né, de 1 até 4, vou apagar aqui para ficar mais visível. Se eu pego de 0 até 3 e tiro de 1 até 4, olha lá o que eu estou tirando, ó. Eu estou tirando isso aqui tudo, ó. Eu estou tirando isso aqui, ó. Perfeito? Então sobra só quem? Só vai sobrar, pessoal, no A menos B, do número 0 até o número 1. Do número 0 até o número 1. Perceba, é muito sutil, eu botei bolinha aberta. Por que, pessoal, eu botei a bolinha aberta? Porque quando eu tiro do 0 até 3, o 1 até o 4, eu também estou tirando o 1. Olha lá o 1 aqui, ó. Eu estou tirando esse elemento 1.
Se eu tiro, fica vazio na diferença, porque eu tiro o que é comum, e o 1 ele é comum, eu estou tirando. Então, ó, A menos B, de 0 até 1. O último, B menos A. Se nós fizermos B menos A, que é o contrário, eu vou tirar todo mundo de 1 até 3, né? Tá aqui, ó, eu tiro essa parcela, eu tiro inclusive o número 3, sobra apenas do 3 até o número 4. Então esse é o resultado de 3 até 4. Pessoal, operações com intervalos, ela é muito sutil. Nessa questão de bolinha fechada, bolinha aberta, se inclui ou se não inclui. Então tem que ter muita atenção. Eu escrevi aqui na forma de intervalos. Se ele me pedisse na forma de conjuntos, seria bem tranquilo, né? Quem é a interseção B? Do 1 até o 3, fechado, fechado. Quem é a união B? Do 0 até o 4, fechado, fechado. Quem é A menos B? Do 0 até o 1, fechado no 0, aberto no número 1. Quem é de B menos A? Aberto no 3, fechado no 4. Perfeito? Então, pessoal, muito sutil, tem que ter muita paciência, fazer com bastante calma, e é isso, operações com conjuntos, com intervalos reais, se resume a isso, beleza?